Olá, esse aqui mais um Panorama CNN Brasil Business. Dessa vez recebemos Marcel Sacco, que é gerente-geral da Hershey no Brasil e na América Latina, que vai contar um pouco para a gente como o mercado de chocolates está enfrentando essa crise aí do coronavírus, como foi a Páscoa e também os passos futuros desse setor. Muito obrigado pela entrevista, viu, Marcel? Prazer é meu, André. Prazer te rever e conversar com você novamente. Marcel, primeira pergunta, eu acho que o setor de chocolates foi um dos mais afetados nesse momento, né? Pegou a Páscoa, que é uma das datas mais importantes para o setor. Estamos perto também do Dia das Mães, que também é algo muito importante, já que há muitos presentes que são dados com chocolates. Como que está esse mercado? Como a Hershey está operando no Brasil e na América Latina com toda essa pandemia? Bom, é uma pergunta bastante ampla. De fato, o momento não foi o mais feliz, né, para a chegada da pandemia, bem no momento da Páscoa, mas eu te diria assim, falando um pouco do mercado, André, o mercado sofreu bastante, né, com o fechamento das lojas. Existem players importantes do mercado de chocolate que tem a sua rede física de lojas, os nossos próprios clientes, vários tiveram que fechar algumas lojas, então claramente isso impacta o negócio. Por outro lado, vários canais foram beneficiados, né? Assim, com a corrida das pessoas aos supermercados, enfim, com a preocupação com o abastecimento, isso gerou, eu diria, um novo equilíbrio entre canais, e aí a gente teve que se adequar e se adaptar a isso. Então, ovos de Páscoa, enfim, os produtos de característica realmente mais sazonais, sem dúvida sofreram muito, e no caso específico da Hershey, como a gente não tem produtos com data marcada, né? Nós temos produtos de chocolate para presentear, mas não especificamente com a marca da Páscoa. Nós não temos produto com coelhinho, com orelha, enfim, o que permite com que a gente tenha conseguido trabalhar com um impacto bem menor. Na verdade, a gente foi beneficiado como Hershey no final do mês de março, quando começou a pandemia, com a corrida aos supermercados, houve um abastecimento maior, chocolates entraram nisso. Nosso principal negócio é barra de chocolate, e a gente então teve um benefício inclusive superior ao que estava esperado, né? Então, fechamos um primeiro trimestre muito bom, e temos aí toda uma atenção, uma preocupação para esse segundo semestre, dado que a situação tem ficado um pouco mais intensa agora a partir do final de abril e já agora no começo de maio. Eu te diria que, no resumo, um negócio, a categoria como muito, na Hershey, em função dessa característica individual nossa, a gente sofreu bem menos. Então, ironicamente, negar a Páscoa ou não entrar no balaio da Páscoa foi importante para a Hershey. Não ter esses produtos sazonais que um coelho ele vence após a Páscoa, uma barra de chocolate não. Então foi essa a saída? E quanto que vocês aumentaram de vendas? Então, acho que primeiro só para, assim, não é nenhuma questão de negar a Páscoa. A Páscoa é um momento super importante para a gente, né? É um momento que se vende muito chocolate, mas a gente, como estratégia, a gente sempre procurou focar mais na ocasião, que é a ocasião de presentear. Então, o nosso portfólio de presentear, ele tem sido fortalecido ano a ano, mas sem marcar uma data específica, porque isso evita esses problemas de você ter que descartar produtos ou promocionar demais logo no dia seguinte em que a data passa. A gente tem um crescimento nesses primeiros 4 meses do ano que está chegando perto de 8%, André. Eu sei que isso é uma coisa que soa muito estranha, assim, diante do cenário que a gente tem ouvido todo mundo falar. Tem empresas com situações muito diferentes, a gente sabe bastante disso. E, de novo, acho que tem uma característica de a gente ter ativado várias alavancas que permitiram a gente ter esse crescimento. O primeiro deles é que a gente tomou uma decisão de antecipar muito as negociações de Páscoa. Então, quando a fase mais aguda do Covid chegou, os nossos produtos já estavam nas lojas. Portanto, o que a gente chama de sell-in, né, vender para o nosso cliente, já tinha acontecido. Então, eu não tive um impacto do que era o grande volume de janeiro, fevereiro e março, porque já estava nas lojas. E é por isso, inclusive, que a gente tem um pouco mais de preocupação com o que vem por aí no segundo semestre, que como alguns clientes nossos tiveram suas lojas fechadas, a gente sabe que o sell-out, que é ele vender para o consumidor, em alguns canais foi um pouco menor, o que obviamente impacta a reposição agora. Então, a gente sabe que a gente vai sofrer um pouco ainda, mas esse sofrimento até agora não se demonstrou. E a gente então tem crescido
até agora, até o mês de abril, a gente cresceu por volta de 8%, o que está alinhado com o nosso plano. A gente está bastante feliz, embora absolutamente consciente de que a gente ainda tem uma conta para pagar aí nos próximos meses. É uma coisa até que eu queria perguntar, você falou que a Hershey já teve essa experiência lá na China, depois o outro epicentro passou a ser os Estados Unidos, de onde a empresa agora está aqui no Brasil e na América Latina. Até você mesmo, como representante da América Latina, como que você está vendo a comparação entre os mercados? A gente sabe que o Equador, por exemplo, está numa situação muito complicada, o Brasil está caminhando também para uma situação ainda mais complicada. Como que vocês estão enxergando isso e até o que vocês já aprendem de recuperação, tanto da China quanto começa a ter nos Estados Unidos, que a gente pode pensar já no futuro? Acho bem legal a sua pergunta. No caso da China, começar pelo lado mais positivo, André, no caso da China, o nosso escritório lá já voltou a trabalhar, então todos os funcionários já estão de volta no escritório. Eles tiveram lockdown completo, né, como a gente acompanhou pela televisão, e lá durou também quase 60 dias, mas hoje já estão todos trabalhando. E a gente está aprendendo com várias medidas que a gente já está, enfim, no nosso plano de regresso aqui também nos países do Brasil e da América Latina, a gente também está aplicando esses aprendizados. Então, apesar de todo mundo ter voltado, voltou com toda a cautela, voltaram todos com equipamentos de proteção, com rodízios no escritório, quer dizer, nós com certeza, eu acho que isso é uma coisa que vai mudar de maneira definitiva, assim, não vai ter uma volta 100% para os escritórios, na minha opinião, nunca mais. Quer dizer, a gente vai ter uma mobilidade muito maior do que se tinha até então. A história de fazer um home office uma vez por semana, a gente na Hershey está discutindo agora a possibilidade de, eventualmente, ter gente que nem venha mais para o escritório, né? Então, o aprendizado que a gente teve da China, primeiro, todas as ações que foram tomadas em relação à proteção das pessoas, à comunicação permanente, a proximidade com os clientes que nós estamos aplicando aqui, e agora na volta todos os procedimentos de segurança, porque afinal de contas não é que a pandemia acaba de um dia para o outro, né? Assim, o vírus continua por aí. Do ponto de vista da parte que ainda está se agravando, que é aqui no nosso lado do mundo, nós temos situações diferentes, dependendo de cada país da minha região. Fisicamente, nós só temos time no Brasil e em Porto Rico. Todos os demais países a gente trata através de distribuidores locais, então são impactos diferentes. No caso de Porto Rico, por exemplo, eles lá não só tiveram o lockdown, como a gente teve aqui, mas tiveram também, como fala, tipo um toque de recolher, né? Em Porto Rico, eles estão proibidos de sair na rua das 9 da noite às 5 da manhã. Então a gente teve que ajustar horários de funcionamento do nosso CD, enfim, toda a operação, porque lá como aqui a gente também não está indo visitar clientes, ninguém está viajando. Mas houve aí uma adaptação. Nos demais países, principalmente na América Central e na América do Sul, são níveis muito distintos em termos de impacto, e o grande impacto lá, sim, tem sido de vendas, porque a gente está vendo lockdowns muito mais severos, né? A maioria dos países da América do Sul e da América Central fecharam tudo de fato, e com esta coisa mais pesada, obviamente as vendas foram mais impactadas. Então, no caso de América Latina como um todo, diferente do que eu te comentei no Brasil, nós estamos vendo, sim, uma queda de vendas versus o que a gente tinha previsto. E aí está ligado diretamente ao fechamento das lojas. A Hershey está nessa Páscoa para conseguir equilibrar um pouco as vendas, lançou a sua loja online, começou a fazer parcerias com aplicativos como o Rappi. O quanto que essas vendas ajudaram a esse crescimento e o quanto isso não vai ser só uma oportunidade de momento, né, para, de repente, diminuir o impacto da Covid-19 e quanto vai se tornar até mais uma fatia importante das vendas da Hershey daqui para frente? Na verdade, a nossa entrada no comércio digital, André, ela foi acelerada pela pandemia, né? A gente estava com os planos caminhando, bastante adiantados. A gente, na verdade, já tinha que ter entrado nesse mercado há um tempo, e nós estávamos atrasados em relação, enfim, ao mercado, mas a gente estava com os planos bem adiantados, e o que era para acontecer no mês de maio, a gente antecipou para março com a pressão da pandemia. Mas é uma estratégia focada em 3 grandes pilares, né? A gente está agora bastante presente nos marketplaces dos grandes players do Brasil, então todos os principais marketplaces da Hershey hoje têm, como fala, a sua loja virtual lá dentro. Nós montamos a nossa própria flagship, a nossa Hershey's.com.br, onde hoje você tem a linha inteira da Hershey, enfim, à disposição o tempo todo, para ser entregue na sua casa no mesmo dia, se você quiser.
E a gente também montou uma plataforma de B2B, né, que é uma plataforma que chama meumercadoonline.com.br, onde a gente está facilitando o acesso dos pequenos varejistas de terem serviço e de terem, como eu falo, os produtos disponíveis. E quanto você acha que vai ser a participação? Você falou que a base é pequena, acredito que continuou sendo, apesar de ter tido um pico aí pela questão tanto dessa quanto do corona. Quanto que você vê, qual é o potencial de vendas de chocolates via internet que você enxerga? A nossa ambição, e aí estou te falando além do Covid, André, que esse negócio de e-commerce represente aí nos próximos anos entre 5% e 7%. Isso eu estou te falando aí num horizonte de 3 anos. Neste primeiro ano, a gente tinha uma ambição bem pequena de que ele representasse 1%, e o que aconteceu nesses primeiros 45 dias que nós estamos trabalhando no e-commerce é que já está representando 1,5%. Então, acho que isso é um reflexo claro de que tem uma aceleração do que era o nosso plano. A Hershey no mundo, como a Hershey aqui da América Latina, já trabalha com guidance de quanto que vai cair, quanto que o corona vai impactar nos negócios, ou ainda não? Na verdade, um guidance não. A gente, inclusive, na última reunião de resultados da companhia, que é informação pública, a gente suspendeu o guidance que havia, né? Então, tem muita pergunta e muita incerteza, né, André? Como você comentou, o nosso principal negócio está nos Estados Unidos, que a gente tem acompanhado aí, está, como eu falo, sofrendo intensamente também com a pandemia. Então, hoje a gente tem muitas perguntas e ainda não tem todas as respostas. Então, claramente, os planos de crescimento que a gente tinha como corporação global não vão acontecer. A gente está trabalhando para que o impacto seja o menor possível, mas não tem ainda uma referência nova, e eu nem poderia também te falar isso, em função de que é uma empresa listada, essa comunicação sai lá da nossa matriz diretamente com os analistas, né? Então, Marcelo, muito obrigado mesmo pela conversa e está sempre convidado para continuar participando aqui do CNN Business. Obrigado, André. Prazer falar com vocês. Muito obrigado.